E aí, moçada do terceiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Do terceiro não, desculpa, do segundo ano. Nossa Senhor, eu tô louca aqui achando que eu tô gravando a aula do terceiro já. Espero que vocês estejam bem, trabalhando muito, ajudando muito os pais, estudando bastante, porque as nossas férias já está batendo na porta, né? Férias, fim de ano, o povo já tá mais ou menos em clima de Natal, né? Então, para mim, a época mais linda do ano, a que eu gosto mais. Não que as outras não sejam importantes, mas é porque é tudo muito bonito. Dá uma impressão assim de paz, né? E eu espero que vocês tenham essa paz aí também, beleza? Então vamos lá, nós vamos para o nosso vídeo 3, né? Questão de 9 a 12 de história, beleza? Então vamos ver aqui o que nós vamos falar. Primeiro a gente vai falar aqui, vamos por parte, né? A gente vai falar do Brasil Império, a gente está nessa parte ainda, que foi de 1822 a 1889. E aí cada coisa que a gente tem aqui, ó, primeiro reinado de 1822 a 1831, período regencial 1831 a 1840, que é a parte que importa bastante para a gente, e o segundo reinado, que foi de 1840 a 1889. E vamos prosseguir, né? O Brasil Império foi dividido nessas três partes, né? Para depois a gente ir para um outro tipo de governança no país. Então vamos lá, o que interessa para a gente é o Brasil regencial 1831 a 1840, o que interessa para a gente nesse momento relacionado às questões, tranquilo? Então vamos lá. Começou com a abdicação de Dom Pedro I, né? Entregando o ato de renúncia aí. Essa imagem, ó, Dom Pedro aí na mesa, né? E aí a escrita é: passa fora pé de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro, depois do 7 de abril. Esse aí foi o dizer. Aí aqui tem uma charge muito bonitinha, em que o Dom Pedro I, ele abdica, né? E ele deixa essa capa dele, a coroa, para o filho, que seria Dom Pedro II, só que nesse período aqui ele não podia, né? Pegar a coroa, nem fazer nada, porque é uma criança, certo? Então nós vamos para cá. O período regencial foi dividido como? Que é esse que interessa para a gente. Foi dividido em regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Padre Feijó, onde aconteceu a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, a Sabinada, a Cabanagem, né? E a regência una de Araújo Lima, onde aconteceu a balaiada. Isso aqui tudo foi guerra? Não, isso aqui foram revoltas. Uma revolta não deixa de ser uma guerra, só que em tamanho menor, né? Beleza? Então vamos lá, vamos ver cada uma delas. O que foi a Regina? Regina. Nossa Senhor. Regência trina provisória. Durou 2 meses. A Regina aí seria regência com trina, tá? Lasqueira no caminho da feira, hein? Nós vamos de lá para cá depois, tá? Depois nós vamos fazer aqui, ó. Regência trina provisória que durou 2 meses. Francisco de Lima do Exército, Carneiro Campos conservador e Nicolau Pereira dos liberais. Durou de abril a maio de 1831, buscou estabelecer a paz interna no país, né? E anistia aos revoltosos. Anistia seria tipo esquecer o que os revoltosos fizeram, liberar o que os revoltosos, tipo, se tivesse preso, liberar, dar anistia a eles. Aí depois que aconteceu isso, durou, né, somente 2 meses, de 1831, que foi o mesmo ano da regência trina, nós tivemos a regência trina permanente, que foi de 1831 a 1835. Quem era composto? Francisco de Lima, é o mesmo do Exército, Braulio Muniz, que o nome dele não está na regência provisória, e Costa Carvalho, que também não está, né? O caráter mais liberal e menos conservador, o objetivo combater as revoltas. Vocês viram no slide anterior, o segundo anterior, né? A quantidade de revoltas. Então, quais são os grupos políticos chamados de partidos que existiram naquele período? Os exaltados,
os moderados e os restauradores. Quem são eles? Então, vamos lá. E aqui, ó, a gente passa para quando você lê aqui, não ficar misturado, né? Então, aqui, ó, o grupo restauradores. Qual o objetivo deles? A volta de Dom Pedro I, que tinha abdicado, e o absolutismo. Lembra? O absolutismo, ele é o rei sendo o poder absoluto. Isso aqui é o absolutismo. O rei, ele é o poder em pessoa. Ele é o poder executivo, legislativo, judiciário, ele é tudo. Quais são os setores da economia que eram essas pessoas, os restauradores? Comerciantes portugueses, militares de alta patente e altos funcionários, beleza? E os liberais exaltados, quem são eles? Não, o objetivo deles, descentralização do poder, ou seja, então não queriam o absolutismo, porque no absolutismo o poder está e é o rei, né? A autonomia administrativa das províncias, porque antes nós não tínhamos estados, né? Nós não tínhamos as regiões, eram províncias. O sistema federalista e a república. Quem eram as pessoas desses liberais exaltados? Profissionais liberais pequenos, profissionais liberais, desculpa, pequenos comerciantes, funcionários e militares modestos. Professora, o que são profissionais liberais? Profissionais liberais é a pessoa que trabalha para ela. Por exemplo, o meu esposo, ele é técnico em telecomunicação. Ele faz tudo nessa área. Então, ele é o patrão dele. Então, ele é um profissional liberal, né? Muita gente hoje chama de autônomo, tá? Liberais modestos. Quais objetivos? Unidade territorial, a monarquia, queria de novo, né? O rei, a escravidão e a ordem social, aumento do poder das províncias. Quem eram essas pessoas? Os grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Nordeste. Beleza? Vamos ver o que aconteceu. 1831, o governo criou a Guarda Nacional. Podiam participar da guarda com idade entre 21 e 60 anos e renda anual de 100 mil réis. Ou seja, pobres poderiam participar? Não, porque isso aqui era muito dinheiro, ó, muito, exagerado, né? É tipo hoje, é como se fosse hoje, tipo, ó, você pode participar da Guarda Nacional, então não tinha concurso, não tinha nada. Tem que ter pré-requisitos, tem que ter entre 21 e 60 anos e a sua renda anual tem que ser 100 mil reais. Ou seja, você acha que entraria muitas pessoas? Não, porque, né, o uniforme da guarda aí, né, nesse período, o governo entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional. E aí, quando vocês, o ano que vem, em nome de Deus, em nome de Jesus, a gente vai voltar para as aulas presenciais, a gente for lá na cidade de Goiás, vocês vão ver, lá tem um pátio lá no Palácio Conde dos Arcos, em que a pessoa que vai receber a gente, o palestrante, ele vai falar que essas patentes elas eram um presente, elas eram dadas às pessoas. Não era concurso hoje, se você quiser entrar na área militar, que você vai concorrer e tal e tudo, tá? Então, não. Daqui nós vamos para cá, tá? Eu só mudei aqui porque eu já estava enjoada de fazer setinha de cima para baixo. Então, vamos de baixo para cima. Com o objetivo de conter as agitações e revoltas provinciais, o governo criou o Ato Adicional de 1834. O que foi esse Ato Adicional de 1834? Instituição da regência una, ou seja, una vem de né? Um regente por 4 anos no cargo. Isso aqui não lembra vocês hoje? Não lembra vocês o nosso tipo de administração hoje? Nós temos um regente, que é o presidente, né? Lógico que não é um rei, claro que não. Porém, ele que rege o país e fica quanto tempo no cargo? 4 anos, prorrogável por mais 4. Por que prorrogável? Porque ele pode tentar uma reeleição, né? Suspensão do poder moderador, criação das assembleias legislativas provinciais, que dava direito às províncias de criar algumas leis e decidir sobre os impostos e gastos. Ou seja, você está na província, vamos colocar a província de Goiás, né, que seria Goiás hoje. A pessoa que está regendo ali, ela sabe no que tem que gastar e o que tem que ser cobrado. Então, as províncias teriam essa liberdade.
Quais eram os partidos dessa época? Então, nós vamos aqui de novo, né, de baixo para cima. Partidos dessa época. Os restauradores, querendo a volta de Dom Pedro I, né? Os exaltados, querendo a república, e os moderados, querendo a monarquia. Com a morte de Dom Pedro, os restauradores dissolveram. Então, ou seja, os exaltados enfrentaram os moderados e perderam. Então, quem sobrou? Ó, quem sobrou, se os exaltados enfrentaram e perderam, sobraram quem? Os moderados. Os moderados, por sua vez, se dividiram em dois partidos: Partido Liberal Progressistas e Partido Conservador Regressistas. Vamos ver o que é isso. A regência do Feijó, que foi de 1835, né? Que a gente viu lá, a regência una permanente, terminou em 35. Então, a regência de Feijó foi de 35 a 37. Ocorreram revoltas, farrapos, cabanagem, maleza e sabinada. Sofreu grande oposição dos regressistas, que a gente viu aqui no slide anterior, que foi a divisão do grupo, né? Dos moderados aí. Feijó abdica em 1837. E aí entra quem? Araújo Lima, 1837 e 1840. Combate as revoltas, anula o ato adicional de 1834, né? E tira os direitos que as províncias tinham de fazer leis, impostos e gastos. Ou seja, ele realmente regrediu mesmo, né? Aumento de disputas entre regressistas e progressistas. Solução para conter as revoltas seria o golpe da maioridade de Dom Pedro II. O que foi esse golpe, Verão? Então, vamos ver. As principais revoltas que nós tivemos. Espera lá que nós vamos ver. Os malês, 1835, que aconteceu em Salvador. A cabanagem, que foi de 1835 a 1840 no Grão-Pará. O Grão-Pará aqui, aliás, na bandeira brasileira, acima da escrita Ordem e Progresso, tem uma estrela. Essa estrela não é o Distrito Federal, tá? Essa estrela aí, no caso, seria o Grão-Pará, na época que foi um dos principais lugares no Brasil. Então, seria o Pará. A Farroupilha, que foi de 1835 a 1845, ou seja, a cabanagem durou 5. A Farroupilha durou 10. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Sabinada, 1837 e 1838, que aconteceu também na Bahia. Então, veja, Bahia, a gente teve a revolta dos malês e da Sabinada, né? Em tempos relativamente curtos. A Balaiada, que foi de 1838 a 1841 e aconteceu no Maranhão. Olha aí, nós temos aí, né, o Grão-Pará, Maranhão, Bahia, São Pedro do Rio Grande do Sul, que era o nome do Rio Grande do Sul, né? São Pedro do Rio Grande do Sul. E se você observar, nós não tínhamos aqui, ó, quem? Tcharam! Nós não tínhamos. Olha aqui, nós também não tínhamos quem? A divisão do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Nós não tínhamos a divisão do Tocantins aqui, tá vendo? Nós não tínhamos, certo? Então, vamos lá. De novo aqui, né? Só que aqui nós já temos, ó, um mapa mais atual, né? Nós temos o Acre, nós temos o Tocantins, nós temos o Mato Grosso do Sul, né? Rio Grande do Sul não tem o nome atual também, e ele separa por cores aqui para melhor visualização da gente. Então, vamos lá. O que queriam? Maior autonomia para as províncias e vida melhor. Essas pessoas queriam, né? Depois a gente vai falar o que foi o golpe da maioridade, tá? Não esqueci, não tá fora da ordem aqui não, é assim mesmo. Vamos lá, Guerra dos Farrapos do Rio Grande do Sul foi de 1835 a 1845. As causas, impostos exigidos pela produção de charque, que é carne seca, né? Pois o charque estrangeiro entrava no Brasil com taxas menores que o brasileiro. O objetivo, autonomia provincial, formação de uma república independente. Desde essa época, o sul do Brasil já queria se separar do Brasil. Acredita? Se eles se separassem e tornassem um país diferente, possivelmente eu não ficaria aqui no estadão de Goiás, eu iria morar nesse outro país. Quem era o líder dos farrapos? Bento Gonçalves, Canabarro e Garibaldi. Tem uma minissérie, ela é muito boa, e ela fala um pouco desse período aqui. Pelo menos desse período não, mas ela mostra como que era mais ou menos a vida na época. Chama Casa das Sete Mulheres. Muito legal, se vocês puderem assistir. Tem gente que paga o
desculpa. Eu mudei aqui sem querer. Agora não dá para voltar. Tem gente que paga o Globoplay, né? Globoplay. E lá tem todas as minisséries. Eu tô achando que eu vou ter que pagar esse trem, porque tem um monte de coisa lá que eu tô precisando assistir e é pago. Cabanagem, Pará e Amazonas, que foi de 35 a 40, 5 anos. Causa, isolamento da província e situação de pobreza da população que viviam em cabanas, por isso do nome cabanagem. Objetivo, terras, fim da escravidão, independência da província e proclamação de uma república. Não a deles, mas a do país todo, né? Líderes, Antônio Francisco Vinagre. Terminou com a reação violenta do governo, houve entre 30 a 40 mil mortos. E aí, ó, os índios do norte da província do Grão-Pará. Balaiada, por que desse nome? Porque as pessoas fabricavam não, faziam balaios, né? Porque isso aqui não é uma fábrica, isso é artesanal. E ainda é hoje, totalmente, não tem indústria para isso. O nome aqui está errado, fabricantes de balaio. Na verdade, eles são artesãos, né? 1838 a 41, causa crise econômica do algodão e altos impostos. Objetivo, substituição do presidente da província e fim da escravidão. Líder, Balaios, Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme. Terminou com a prisão e condenação à morte. 11 mil pessoas morreram. Bruta, né? Esses embates nessas revoltas. E a Sabinada, que foi na Bahia. Causas, não aceitar os governantes impostos pelo governo. Objetivo, proclamar a república e separar a Bahia até Dom Pedro II atingir a maioridade. Líder, Francisco Sabino, por isso do nome Sabinado. Terminou com 1.200 pessoas mortas e 3 mil pessoas foram presas. Olha aí esse desenho, né? Representantes das camadas médias da população baiana. Esse representante seria esse homem, não essa criança, né? Essa criança tá com uma roupa remendada aqui, tá com tipo um chinelinho na mão, pezinho no chão, né? Então, a camada média seria essa pessoa. Revolta dos Malês, que também foi na Bahia, só que em 1835. Causa, condição dos escravos urbanos e dos negros libertos. Objetivo, tomar o poder e matar brancos e mulatos, acabar com a escravidão e criar uma república. Recebeu esse nome porque a maioria dos escravos seguiam o culto malê, uma religião mista composta por elementos africanos e muçulmanos. Líder, Manuel Calate e escravos do Islã. Terminou, dizimação dos negros e degradação dos sobreviventes para a África, ou seja, quem sobreviveu foi mandado para lá. Qual a solução para tantas revoltas? O golpe da maioridade de Dom Pedro II. Agora sim a gente vai saber o que é isso, né? Queremos Pedro II, ainda que não tenha idade. A nação dispensa a lei, viva a maioridade. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. E aí fizeram, né, na Dom Pedro II, aí criança ainda, né, pintaram. O movimento liderado por Antônio Carlos de Andrade transformou-se num golpe palaciano. Ou seja, dentro do palácio, né, colocaram a maioridade para uma criança. Pintaram ele aí, ó, como imperador, ele ainda sendo menor de idade. Questão 9. Mackenzie, né? Relativamente ao primeiro reinado, considere as afirmações a seguir. 1. A dissolução da Constituinte, o estilo de governo autoritário e a repressão à Confederação do Equador aceleraram o desgaste político de Pedro I. 2. O temor de uma provável recolonização, caso fosse restabelecida a união com Portugal, aprofundou os atritos entre os brasileiros e portugueses. 3. O aumento das exportações agrícolas, a estabilidade da moeda e a redução do endividamento externo foram os pontos favoráveis do governo de Dom Pedro I. E 4. A cúpula do exército, descontente com a derrota militar na Guerra Cisplatina, aderiu à revolta, que culminou na abdicação do imperador. Então, qual dessas afirmativas acima estão corretas? Estão corretas a 1, a 2 e a 4. Beleza? Questão 10. Em se tratando de problema da escravidão no Império do Brasil, pode-se dizer que em 1845 a 1850
O governo de Dom Pedro II começou a ter grandes problemas com os ingleses por conta de uma lei promulgada na Inglaterra. Essa lei conduziu o Brasil a aprovar também uma lei em 1850 que resolvesse parcialmente o problema relacionado com o sistema escravista. Quais eram essas leis? A inglesa e a brasileira, respectivamente. Explique-as. A inglesa, Bill Aberdeen, e a brasileira, a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Bill Aberdeen, 1845, autorizava a Armada Britânica a interceptar qualquer navio que traficasse escravos no Atlântico Sul. Muitos navios negreiros que tinham por destino o Brasil foram retidos pelos ingleses, que eram contrários à prática escravocrata e desejavam que seus parceiros econômicos, como o Brasil, à época, desfizessem-se desse modelo de produção. A Lei Eusébio de Queiroz, 1850, foi a primeira lei sancionada pelo Império, com vistas a retardar a atividade escravocrata em nosso território. Essa lei proibia a inserção do Brasil no tráfico negreiro transatlântico. Então, beleza. 11. A partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a dois partidos. O antes Partido Progressista passou a chamar-se Partido Liberal e o regressista passou a chamar-se Partido Conservador. Quais eram as características desse partido? Do ponto de vista ideológico, era a mesma coisa. Por quê? Né? E, claro que vocês vão me dar essa resposta aqui completa. Por quê? Porque sempre os ideais deles estavam atrás dos seus interesses do gabinete ministerial que governava o império. Então, do ponto de vista ideológico, eles eram a mesma coisa. E última questão, a 12. Após a abdicação de Pedro I, o Brasil atravessou um império marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutaram pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação da vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo, os Barões do Café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado por quais questões? Pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades sociais. O período regencial, que foi de 31 a 40, foi marcado por enorme convulsão política, econômica e social em todo o país. Eclodiram várias revoltas, aí ele fala o nome delas, né? Em que a população demonstrava enorme insatisfação com a ordem vigente. No campo político, a regência era alternada entre liberais, moderados e exaltados, que não conseguiam estabelecer a paz no país devido às suas lutas partidárias. No campo econômico, a expansão da lavoura de café fazia com que a nova elite cafeeira pressionasse o governo pela manutenção das velhas instituições, como a escravidão. Belezinha, meus queridos? Então é isso, tá? Até o próximo vídeo.